Se você sofre com ansiedade, tem algo muito importante pra te falar. Isso não é sua culpa. Diversos fatores externos podem causar os transtornos mentais, e a ansiedade é um deles. Mas hoje eu queria falar sobre as ações que nós tomamos, os hábitos que nós temos e que pioram o nosso quadro, que causam ainda mais ansiedade, causam ainda mais a depressão, e muitas vezes nós nem percebemos. Então, se você sente que sua mente está completamente cheia, você se sente sobrecarregado e não sabe mais lidar com a ansiedade, olá, amigo, eu sou a Luciana Sampaio, seja bem-vindo ao seu canal cristão de produtividade. Hoje eu vou tentar te ajudar com relação a esse assunto. Eu já falei em um dos vídeos que em dias muito difíceis eu tenho ansiedade e em dias muito complicados eu me sinto muito sobrecarregada, porque parece que a minha mente tem muitas informações, eu não sei exatamente o que fazer com essas informações. E uma das piores coisas de você se sentir dessa forma é você já acordar pensando em diversos problemas ou coisas que você tem que resolver. Em dias muito complicados pra mim, eu já acordo com um turbilhão de pensamentos na minha mente. Ou seja, eu já inicio o meu dia estando completamente exausta, porque eu já começo pensando e isso atrapalha demais. Daí eu percebi que uma estratégia bem simples que é pegar um papelzinho e simplesmente colocar nesse papel todos os meus pensamentos, tudo que está ocupando a minha mente. Embora isso me traga um alívio no momento, não é suficiente, porque eu não estou lidando com o problema de forma profunda. Talvez seria importante que a gente pensasse o que está causando a minha ansiedade. Como eu disse, há alguns fatores externos que talvez sejam a causa principal da nossa ansiedade. Uma pessoa que vive em um ambiente violento, por exemplo, não tem o que fazer, ela tem que lidar com esse ambiente, e isso pode gerar algum transtorno mental nela. Mas ao mesmo tempo, pode ser que ela esteja fazendo coisas que piorem o quadro dela e causem ainda mais coisas ruins. O ambiente pode ser o gatilho para uma pessoa, porque às vezes ela não vai conseguir mudar, ela vai ter que lidar com aquele lar violento que ela vive. Mas eu quero muito que você entenda que nesse vídeo eu não me refiro a fatores que nós não podemos fazer nada a respeito, que nós não temos poder sobre eles. Eu estou falando sobre coisas que nós fazemos diariamente e nos causam a ansiedade. Mas muitas vezes nós ignoramos que isso piora o nosso quadro. Por exemplo, eu trabalho com a internet e uma coisa que piora muito a minha ansiedade é a minha mania, péssima mania de abrir alguns aplicativos toda hora quando eu pego meu celular. Então eu reparei que, principalmente nos dias subsequentes depois de ter postado um vídeo, eu tinha a mania péssima de entrar no aplicativo do YouTube Studio toda vez que eu pegava o meu celular. Toda vez que eu pegasse o meu celular 100 vezes no dia, 100 vezes eu ia entrar nesse aplicativo. E na verdade eu não tinha nada específico pra fazer. Talvez em um momentozinho de tédio ou quando eu finalizava alguma tarefa, eu pegava o meu celular automaticamente e já ia entrar nesse aplicativo. Outra coisa que eu fazia era também entrar automaticamente no Instagram. Eu ia lá pra poder conferir a quantidade de seguidores que eu tinha ganhado, pra ver os status das pessoas. E isso eu fazia diversas vezes ao dia, Qualquer momentinho vago que eu tinha, eu estava abrindo o Instagram, abrindo o YouTube Studio, ou até mesmo o aplicativo do YouTube pra poder ficar só rolando o feed. Ou seja, eu vi que esses três aplicativos, o YouTube Studio, o YouTube e o Instagram, estavam gerando gatilhos que pioravam a minha ansiedade. E, sinceramente, se eu não precisasse desses aplicativos para o meu trabalho, com certeza eu ia só remover eles da minha vida. Mas eu preciso lidar com isso, porque o YouTube, por exemplo, é uma das minhas fontes de renda. Sendo assim, eu comecei a usar aquele aplicativo Stay Free, eu já falei sobre ele em um vídeo anterior, que eu falei como bloquear alguns recursos das redes sociais, como, por exemplo, os shorts do YouTube, eu tenho bloqueado no meu celular. Por isso que eu tenho mania de ficar rolando o feed às vezes. E eu encontrei outro recurso que tem me ajudado bastante, que é o de ativar o modo foco. Então, nesse recurso, eu consigo bloquear certos aplicativos. E quando ele está ativado, eu não consigo acessar tais aplicativos. Ou seja, eu só libero o aplicativo do YouTube Studio, do YouTube ou do Instagram somente quando eu tenho alguma coisa para fazer neles. Por exemplo, postar um story, ou se não, responder um comentário no YouTube Studio. Só de tentar eliminar esse estímulo, esse gatilho, eu já tenho notado grandes resultados. E daí veio a ideia de fazer esse vídeo. Portanto, agora eu vou citar algumas dicas de como você pode fazer exatamente o mesmo, por mais que você não trabalhe com a internet, mas para que você identifique os gatilhos que estão piorando a sua ansiedade, os gatilhos que estão piorando a sua depressão, para que você consiga tratá-los. Identificar o problema ao invés de simplesmente ver os resultados e tentar lidar com os resultados, sabe? Com as consequências. Sendo assim, o primeiro passo é a autoanálise. Eu preciso que você comece a se observar, que você analise os seus
nossos hábitos, aqueles que são ruins, principalmente. Às vezes a gente foca em hábitos que são bons, e isso é excelente, mas também precisamos perceber coisas automáticas que fazemos todos os dias e que não são boas para nossa vida. Nós temos por natural algumas coisas que são extremamente danosas, e é preciso se autoanalisar para identificar esse tipo de coisa, porque o problema de você estar ansioso a todo momento está aí, está nessa quantidade de estímulos absurda em vários gatilhos que você permite ter na sua vida. Portanto, tente separar um momento para que você pare e pense: quais são as coisas que eu faço diariamente que pioram a minha ansiedade, que pioram a minha depressão? E talvez você parando e simplesmente pensando, você não consiga entender exatamente o que está fazendo que está gerando esse gatilho e são estímulos negativos. Portanto, eu decidi separar essa dica de manter um diário emocional. Sempre que você sente que está sentindo uma ansiedade muito grande, que talvez está tendo uma crise, pegue um papel e anote o que você está sentindo. E talvez tente lembrar o que você fez um tempinho atrás e que talvez tenha causado essa crise. Eu indico isso muito porque talvez no momento em que você está lidando com ansiedade, escrever no papel seja um alívio e também fará com que você se lembre. Porque às vezes a gente quer entender o que aconteceu depois da crise, mas na crise é muito mais fácil você lembrar o que você fez que causou essa ansiedade. O segundo passo é tomar uma atitude. Muitas vezes a gente sabe o que causa problemas na nossa vida, a gente sabe o que piora o nosso quadro. Nós entendemos que ter acesso desenfreado ou desequilibrado das redes sociais faz com que a gente se sinta mais ansioso. Nós sabemos que quando não cuidamos da nossa casa, quando não cuidamos do nosso corpo, isso gera momentos ainda mais depressivos. Mas o grande problema é que muitas vezes nós permanecemos na mesma situação. Parece que nós aceitamos aquilo como se fosse a nossa vida. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa identificar o problema e lidar com ele. Porque ninguém vai fazer isso por você. Infelizmente, nós estamos acostumados a depender do outro. Mas nesse caso, você precisa buscar o Senhor. Se você é uma pessoa cristã, busque ao Senhor e Ele te dará o refúgio, a paz que excede todo entendimento. E além disso, você precisa entender que você deve tomar uma posição. Você precisa exterminar o gatilho. Você precisa amenizá-lo da melhor forma possível, da forma que você consegue. Sendo assim, o terceiro passo é que você substitua a procrastinação por algo do seu interesse. Muitas vezes nós procrastinamos porque pensamos que um trabalho, uma tarefa é extremamente difícil. E talvez ela seja, mas não seria melhor que você simplificasse o processo? Então que você pegasse essa tarefa e que você dividisse ela e realizasse uma coisa a cada dia? Mostre ao seu cérebro que estudar ou que trabalhar é tão fácil, tão prazeroso, tão simples quanto rolar o feed do Instagram. Para isso, você pode usar o método Pomodoro, que é um sistema de gestão de tempo que te ajuda a evitar a procrastinação. Então você vai ter o seu momento ali de foco. Geralmente eu uso o método Pomodoro 50-10, que significa 50 minutos de 100% foco e 10 minutos de break, que é o descanso. Mas na forma tradicional, o Pomodoro funciona 25-5. Você estuda ou trabalha durante 25 minutos, foca em uma tarefa e 5 minutos você pausa. Isso ajuda você a te concentrar em uma coisa de cada vez, porque são sessões divididinhas e você pode resolver seu problema tranquilamente. E voltando aqui, substitua a procrastinação por algo que seja do seu interesse, por algo que vai te fazer crescer. Primeiro que nos breaks do Pomodoro, eu indico muito que você não pegue o seu celular, que você passe 5 ou 10 minutos, não sei quanto você vai determinar de break, mas que você passe esse período fazendo uma atividade que não vai te gerar mais estímulos e causar ainda mais ansiedade. Então, por exemplo, ao invés de ficar com a cara no celular durante 5 minutos ou 10 que você tem livre, você vai lavar a louça que tá ali na pia, ou senão você vai passar um paninho aí na sua cômoda que tá cheia de pó. A minha não tá, porque eu deixei ela limpinha. E quando você sentir que você tá com vontade de procrastinar, ou quando você finalizou as suas atividades, pense em algo que você sempre sonhou em fazer, mas que você fala, eu não tenho tempo. Faça nesse momento que você gostaria muito de procrastinar. Então, quando você finalizar o seu trabalho do dia, eu tenho tempo livre agora, eu vou fazer o que eu quero, vou mexer o tempo que eu quiser nas redes sociais. Ao invés de você fazer isso, vai aprender aquele idioma que você sempre sonhou, vai aprender a costurar, vai fazer crochê, vai dar uma caminhada na rua. Ao invés de fazer algo que vai estressar o seu
cérebro traga tranquilidade. Como quarta dica, é importante que você esteja presente no momento e que você seja intencional. Quando você for pegar o seu celular e você precisa mandar mensagem para uma pessoa, faça isso e guarde o seu celular, porque muitas vezes eu já me peguei fazendo isso diversas vezes. Então eu pegava meu celular, ia mandar mensagem, abria o Instagram, abria o YouTube Studio, abria isso, abria aquilo, abria o aplicativo da Shein para poder ver onde está o meu sapato que eu estou esperando há 15 dias e não chegou. 15 dias não vai fazer um mês que meu sapato não chegou ainda, pelo amor de Deus, Shein. Então a gente abre a infinidade de aplicativos que temos no nosso celular para perder o nosso tempo, sendo que a gente ia simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa. Se proponha, assim que você pega o seu celular, pense, o que eu preciso fazer aqui? E aí você faça isso e saia do celular, imediatamente. Além disso, é importante que você pratique a atenção plena, que você esteja presente no momento. Se você está conversando com uma pessoa pessoalmente, para de mexer no celular. Está tomando café, você está fazendo uma refeição, preste atenção na sua refeição. Eu já até tive contato com alguns conteúdos e as pessoas falando como muitas vezes a gente não sente, não tem a sensação das coisas que estamos fazendo. Então, nós tomamos banho pensando no problema lá que precisa resolver do trabalho. Nossa, faltou essa tarefa que eu não fiz. E nós não prestamos atenção no fato de que nós estamos tomando banho, é um momento de relaxar. Então, pratique essa atenção plena, esteja presente no momento, seja intencional. Eu também indico muito que se você está sofrendo demasiadamente com a depressão, com a ansiedade, busque ajuda profissional. A ansiedade pode tomar conta da nossa vida e talvez diminuir os estímulos não seja suficiente. Talvez você precise de um acompanhamento médico. Então, simplesmente faça isso. Porque nós não somos super-heróis, como as pessoas pregam lá fora. A cura está dentro de mim. Não, meus amigos, a cura não está dentro de nós. A cura está no Senhor e, além disso, no tratamento. Porque assim como Deus faz a parte dele em nos curar, nós precisamos buscar ajuda profissional. Então, se você sente que a ansiedade está te paralisando, está impedindo que você viva a sua vida, busque ajuda. Eu tenho um vídeo falando sobre hábitos simples que vão fazer com que o seu ano de 2025 seja incrível. E eu indico que você veja ele agora. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é muito amado. Tchau!